Olá pessoal, como que vocês estão? Tomara que todos estejam muito bem. Estamos com mais um vídeo da série Cispasso. Hoje o Cispass 3. Vamos estar falando sobre mais algumas informações da Instrução Normativa número 10 de 2011, que é aquela que fala a respeito da atividade da criação de passeriformes, tanto amadora quanto comercial. E hoje nós vamos estar falando um pouco a respeito das proibições, lá do artigo 7º. E nós vamos então passar todas as informações a respeito destas proibições. Depois vamos seguir com mais alguns outros artigos também neste vídeo. Como todo mundo já sabe, vender ou praticar qualquer atividade que gere lucro ou qualquer atividade que gere o aspecto financeiro da criação amadora é proibido. Eu gostaria de ler com vocês aqui o artigo 7º, só para que possam entender o que eu estou falando. Artigo 7º. É proibida sob pena de cassação da autorização do interessado e sem prejuízo de outras sanções administrativas, ou seja, além destas que eu vou ler aqui, que eu vou citar, outras também que podem se encaixar dentro da atividade regular. Vamos ver? A venda, a exposição à venda, a exportação ou qualquer transmissão a terceiros com fins econômicos dos pássaros, no caso, ovos e anilhas também, por parte do criador amador. Ou seja, para você que é criador amador, toma muito cuidado. Estas atitudes, essas atividades não podem ser realizadas por você. Assim como qualquer uso econômico dos indivíduos ou anilhas do plantel. O que isso quer dizer? Que qualquer transação econômica envolvendo o seu pássaro é proibido. Para você ter uma ideia, os criadores amadores, eles não vendem pássaros, eles transacionam pássaros, eles transferem os pássaros. Então, nenhum criador amador pode ficar anunciando venda de pássaro. É proibido. Gostaria ainda de seguir a leitura com vocês, citando ali o parágrafo 1º, que diz bem assim: é proibida a manutenção de pássaros em estabelecimentos comerciais. Eu creio que já falei em um outro vídeo, há muitas pessoas que gostam de colocar pássaros em estabelecimentos comerciais. Sejam eles estabelecimentos comerciais, de repente um mercado, um barzinho, né? Uma barbearia. Então essas pessoas gostam de colocar essas aves. Gostam por quê? Porque gostam das aves e gostam também de chamar a atenção das pessoas. Esses criadores podem ser enquadrados, além dessa de manter de forma irregular, também por utilizar, porque queira ou não vai chamar a clientela através daquele pássaro, né? Outra coisa também, parágrafo 2º, é proibida a manutenção de pássaros em condições totalmente inapropriadas. Fala bem aqui, em condições que o sujeitem a ambiente insalubre, danos físicos, maus tratos, o que mais? Ou situações de elevado estresse. Ou seja, aqui está falando com relação à manutenção de forma inadequada que possa trazer risco à saúde do pássaro. Tome muito cuidado com o seu pássaro. Lá no primeiro vídeo desta série Cispass, eu estava falando a respeito do trato. Então, se você estiver com alguma dúvida, volta lá no Cispass 1 e assiste o vídeo, ok? Parágrafo 3º. É permitida a manutenção de passeriformes devidamente registrados em áreas públicas, como praças e locais arborizados, desde que não caracterize exposição à venda ou torneio. Então é proibido manter os pássaros. Por exemplo, você leva o seu pássaro lá na praça e de repente tem um outro amigo seu que leva também, vocês ficam ali disputando, outros começam a chegar também e aí forma aquela roda. É proibido, pessoal, tá bom? Não pode expor dessa forma. Você pode dar uma volta com o seu pássaro, você pode caminhar com ele, você pode estar em um lugar público com ele, mas não pode caracterizar esse tipo de atividade, ok? Outra proibição. Continuando agora no parágrafo 4º do artigo 7º, que fala bem assim: nos casos previstos no parágrafo anterior, ou seja, no parágrafo 3º, as aves deverão ser mantidas em gaiolas visivelmente identificados com o código da anilha, número do CTF, tá? O número do cadastro do IBAMA, sendo acompanhado ainda pelo criador munido do documento de identidade e da respectiva relação de passeriformes. Ou seja, se você quiser sair da sua casa com o seu pássaro ali, ó, dentro da gaiola e dar uma volta com ele na rua, você pode, desde que esteja na sua gaiola. O pessoal faz como se fosse uma carteirinha, um crachazinho.
aquele crachazinho, certo? Preso na gaiola com as informações da anilha do pássaro, com o seu número de cadastro no IBAN, o nome completo e também a sua relaçãozinha dobrada dentro do bolso. E o seu documento, claro, o RG. Toda essa documentação, então, permite que você possa transitar livremente com o seu pássaro, saindo da sua casa, indo para a rua, indo na praça, certo? Dando essa volta com ele. Que, aliás, é um bem que você faz para o seu pássaro, porque ele vai respirar um outro ar e você também vai ficar muito feliz porque você vai estar andando com o seu pássaro, dando uma voltinha com ele. Continuando, então, o nosso estudo desta instrução normativa, gostaria de pular um pouquinho e ir lá para o artigo 36. Algumas pessoas em off ali mandam mensagem e tal, já tem, algumas pessoas têm até o meu WhatsApp, mandam mensagem também, já faz até inscrição no Facebook, que é o mesmo nome do nosso canal, e elas perguntam a respeito dessa informação que nós vamos ler. Gostaria de ler com vocês o artigo 36 para responder então essas pessoas que fizeram esses questionamentos. Para os criadores amadores, é proibido então a reprodução. Primeiro, de pássaro não inscrito no CISPAS, ou seja, já está errado se o criador possui um pássaro que não está na relação dele. Então, se ele reproduzir esse pássaro, através desse pássaro, então está errado, não pode, é proibido. Segundo ponto, reproduzir com a ave com idade menor que 10 meses, ou seja, lá no sistema, na sua relação, tem lá, canário da terra, 9 meses de idade, e você começa a reproduzir com ele, não pode. Uma aqui, com 9 meses, você não vai conseguir pedir anilha da fêmea, ok? Então vai ficar inviável, é proibido. Terceiro, sem prévio requerimento de anilha. Você vai iniciar uma criação antes de pedir anilha, então é muito melhor você primeiro pedir anilha e iniciar o processo de reprodução. Quarto, então, em quantidade superior às anilhas requeridas, ou seja, você pediu 5 anilhas e aí você está vendo que você tem 10 filhotes. Claro que você não vai conseguir anilhar todos, então tenta controlar a não fazer isso para não perder a sua criação. Vamos agora para o quinto item, de espécies do anexo 2 da presente instrução normativa. Nós temos 2 anexos nessa instrução normativa. Um anexo que possui a relação de todos os pássaros que os criadores amadores podem criar e um outro anexo, que é o anexo 2, esse que eu acabei de ler, que é uma relação de pássaros que o criador comercial pode criar. Então você não pode, como criador amador, passar a reproduzir aves do anexo 2. Agora vamos para o parágrafo único deste item, que é o item 5. Em caso de reprodução em desacordo com o presente artigo, as aves nascidas não poderão ser inseridas no plantel e ainda você vai ter que fazer a entrega delas em até 60 dias após o nascimento dessas aves. O próximo artigo é o artigo 37 e esse é muito legal, porque alguns criadores, alguns amigos meus também me questionaram, perguntaram isso daí. E pessoal, vamos deixar bem claro, se você tem um coleiro, Corófila caerulensis, se você tem um bigodinho, que também é do gênero Esporófila, se você tem um caboclinho, se você tem o coleiro do brejo, se você tem o coleiro baiano, não faça cruzamento entre essas espécies, não faça, é proibido. Artigo 37 fala bem assim, ó, é proibido o cruzamento ou manipulação genética para a criação de híbridos interespecíficos, ou seja, eles podem ser do mesmo gênero, mas são de espécies diferentes. Não pode ser realizado esse tipo de cruzamento. Aí, se você pesquisar no YouTube, pesquisar na internet, você vai encontrar muita gente que faz esses cruzamentos, mas você não pode realizar esse cruzamento. Eu gostaria de pular para o artigo 40. As aves serão mantidas em viveiros ou gaiolas que obrigatoriamente deverão conter, vamos lá? Primeiro, água disponível e limpa para dessedentação, ou seja, para tomar água e tal. Segundo, poleiros em diferentes diâmetros, de madeira ou de material similar que permita o pouso equilibrado do indivíduo, beleza? Terceiro, alimentos adequados e disponíveis. Quarto, banheira removível para banho, para aquelas espécies que tomam banho. 5, higiene, pessoal. Higiene, não sendo permitido o acúmulo de fezes. Ou seja, há muitas pessoas que possuem os pássaros, coitados, que deixam acumular muitas fezes. As fezes chegam, parece até um acúmulo gigantesco
fica próximo do puleiro, de tantas fezes que o bichinho acabou fazendo, mas que o proprietário ali ele não limpou a gaiola. Então vamos ter o maior cuidado com essas aves, porque também são seres vivos e eles também estão vulneráveis a muitas doenças. E até por isso que muitas aves acabam sendo acometidas por doenças, porque o proprietário não faz a higiene adequada. Isso faz parte do trato. Uma coisa como essa, se acontece, está acontecendo o maus tratos, ok? Sexto, local arejado e com temperatura amena, protegido de sol, de chuva e também de vento, de corrente de ar, e isso eu já expliquei lá no primeiro vídeo, no primeiro vídeo aí da série. Artigo 41 agora. O artigo 41 ele é bem interessante e eu gostaria de filosofar com vocês esse artigo 41. Artigo 41 fala bem assim: os viveiros ou gaiolas devem permitir que as aves cativas possam executar ao menos pequenos voos, exceto em situações de torneio, transporte ou treinamento. O que isso nos leva a pensar? Nos leva a pensar o seguinte: pequenos voos das aves, eu gostaria que vocês analisassem comigo. Quando a ave está no ambiente natural, ela realiza voos, por muitas vezes grandes voos. O que seria pequenos voos? Pequenos voos de 1 metro, 2 metros, 3 metros? Não tem como a gente avaliar, mas tem como a gente pelo menos sugerir alguma coisa interessante. Se eu falar para vocês que o animal acondicionado dentro de uma gaiola número 3, número 4, ele não realiza esses pequenos voos, algumas pessoas podem até não concordar comigo, mas se você analisar, ele não consegue, a ave não consegue realizar pequenos voos dentro de uma gaiola como essa. Por isso que o artigo, ele deixou essa brecha bem interessante para a fiscalização, então tome cuidado. Os viveiros ou gaiolas devem permitir que as aves cativas possam executar ao menos pequenos voos. O que são pequenos voos? Vai ficar muito discricionário para que a fiscalização chegue até a sua casa e fale: não, isso é um pequeno voo. Eu, por exemplo, ao meu entender, um pequeno voo tinha que atingir pelo menos uns 2 metros de extensão. Um pequeno voo, ok? Por quê? Porque se você for falar um grande voo de um trinca-ferro, um grande voo de um poleiro, um grande voo de um canário e de outras aves, o que é um grande voo? Aí nós fazemos as proporções. Segundo ponto que nos leva a crer também desta forma: exceto em situação de torneio, onde as aves são levadas dentro daquelas gaiolas bonitas, né, para participar dos torneios, transporte ou treinamento. Então, lendo esses 2 trechos do artigo, isso nos leva a pensar o seguinte: que os pássaros, eles devem ser acondicionados preferencialmente em grandes gaiolas ou viveiros, e só em caso de treinamento, caso de transporte e no caso de torneio serem levados em gaiolas. Mas não é o que a gente vê. No entanto, se a fiscalização utilizar-se deste artigo 41 e entender que a sua gaiolinha não lhe traz espaço suficiente, é maus tratos. Então, é de se pensar e bastante. Agora vamos para um outro artigo bem interessante também que eu gostaria de frisar com vocês. Artigo 42, que fala a respeito de trânsito e treinamento. Vamos ler então na íntegra este artigo. Todo criador amador ou comercial de passeriformes, para assegurar o livre trânsito dos pássaros, deverá, vamos lá, primeiro, portar a relação de passeriformes atualizada. Que mais? Portar documento oficial de identificação com foto e CPF do criador. Parágrafo 1º do item 2. Fica proibida a permanência das aves em locais sem a devida proteção contra o tempo, contra intempéries, ou seja, chuva, calor. Parágrafo 2º. Fica proibida a manutenção de passeriformes em gaiolas sem a devida identificação. Lembra do crachazinho? Pois é. E ainda desacompanhadas de seu criador em logradouro público ou praças. Parágrafo 3º. Proibida a permanência de pássaros em estabelecimentos comerciais, como eu já disse para vocês, salvo aquele estabelecimento que é já específico para a venda de pássaros. Então, esse daí tudo bem. Parágrafo 4º. Fica proibido o trânsito de aves com idade inferior a 35 dias, salvo quando estiver autorizado pelo IBAMA. Então, se você tem uma ave com menos de 35 dias e precisa fazer o transporte, tem que solicitar autorização para o IBAMA. Parágrafo 5º. Fica proibido o trânsito
interestadual de aves portadoras de anilhas IBAMA de alumínio a partir do dia 31 de dezembro de 2017, exceto, pessoal, algumas pessoas elas não entendem, mas exceto para a finalidade de torneios. Agora, para finalizarmos esse vídeo, nós vamos para o artigo 43. Esse artigo 43 também fala a respeito de transporte. Vamos lá, artigo 43. Em caso de permanência da ave por mais de 24 horas fora do endereço do plantel, o criador deverá portar, então, além daqueles documentos, né, já relacionados, ou seja, a relação, os seus documentos pessoais, a autorização de transporte também, tá? Conforme o anexo 5 da instrução normativa, ou seja, aquela solicitação de permanência, treinamento, pareamento que se faz lá no sistema do CISPAS, tá certo? Então, além daqueles documentos, tem que ter também essa licença de transporte. Parágrafo 1º. Opa, tá balançando tudo. A situação prevista no CAPT é permitida exclusivamente para participação em torneios de canto, treinamento, pareamento autorizados, tá certo? Por quê? Porque vai ficar mais do que 24 horas aí fora da residência, fora do criador. Parágrafo 2º. O criador deverá manter cópia da autorização de transporte no endereço do criatório, tá? E também portar original junto à ave transportada, ou seja, duas vias. Deixa uma lá no criatório e a outra com a pessoa que está transportando ou com você que estiver com o pássaro aí transportando. Parágrafo 3º. A autorização de transporte tem validade máxima de 30 dias, ok? Então, 30 dias para a autorização estar valendo. Parágrafo 4º. A permanência da ave fora do endereço do plantel fica limitada a 90 dias por período de licença, ou seja, lá daquele período anual, você só pode então expedir essa permanência até no máximo 90 dias. E o parágrafo 5º, para encerrarmos, o previsto nesse artigo também se aplica nos casos de mudança de endereço do criatório. Então vai fazer a mudança do endereço do criatório, tem que ter a licença de transporte. Beleza, pessoal? Tomara que essas informações tenham te ajudado. Eu sempre no final de cada vídeo convido a todos a lerem a instrução normativa do IBAMA número 10 de 2011. É a cartilhazinha dos criadores de passeriformes. Um grande abraço a todos e que vocês possam aí agregar mais conhecimento a partir dos vídeos que nós estamos colocando aqui no canal. Até mais!